eu sou um dos criadores desse blog e eu tô aqui hoje para contar um pouco de como foi a experiência do evento surpresa. Então, bom, no terceiro dia de manhã, a gente assistiu uma peça de teatro e logo que acabou essa peça, a gente se reuniu cada um no seu grupo. No meu caso, eu sou do grupo 5, roteiro 5, e nos proporam que a gente pensasse numa intervenção urbana para fazer na cidade. E bom, a gente não tinha muito tempo, né? Porque era mais ou menos o quê? Meio dia e meio por aí. E a gente tinha até as 3h30 para almoçar, comprar qualquer tipo de material que a gente precisasse comprar, preparar, né, a intervenção, ir até o local da intervenção e fazer ela. E depois, às 3h30, a gente ia ter que estar todo mundo no Parque Ibirapuera, porque a gente ia assistir todas as intervenções que os diferentes grupos fizeram. A gente começou perdendo um certo tempo, porque a gente ficou uma meia hora discutindo e pensando em qual intervenção a gente faria. Mas bom, quando a gente decidiu, a gente tinha o seguinte plano inicial. A gente ia almoçar, ia pegar o ônibus e metrô para ir almoçar lá na Paulista. Daí a gente ia tentar fazer nossa intervenção na Paulista. Só que ninguém achava que ia dar muito certo na Paulista. Porque assim, nossa intervenção, ela propunha interação entre as pessoas, né? E para isso você ia ter que parar certo tempo para fazer o que a gente estava propondo. E a gente acreditava que na Paulista, como é um lugar mais de passagem, assim, as pessoas praticamente ninguém ia parar, assim, pra fazer o que a gente estava querendo propor. Daí, então, se não desse certo na Paulista, a gente ia pro Parque Ibirapuera, que primeiro que era o lugar onde a gente precisaria estar às 3h30, né? E segundo que é um lugar onde as pessoas, elas têm mais calma, né? Porque elas estão lá pra, de certa forma, tudo bem, pode ser pra praticar algum esporte, coisa assim, mas elas não estão com pressa, assim, sabe? E a gente achava que lá elas parariam com mais facilidade e estariam mais dispostas para fazer o que a gente estava propondo. Então a gente foi até a Paulista, a gente almoçou, a gente comprou os materiais e preparou a intervenção. Só que quando a gente acabou de fazer tudo isso já eram mais ou menos umas 3 horas da tarde. E todo mundo tava com uma autoestima meio baixa em relação à intervenção, achando que não ia dar certo e tudo mais. Porque a gente tava sem tempo e tudo mais. E bom, a gente decidiu então, em vez de tentar fazer na Paulista pra depois, se não desse certo, ir lá no Ibirapuera, ir direto pro Ibirapuera, que também já era o lugar onde a gente ia. Então, em vez de tentar fazer na Paulista pra depois, se não desse certo, ir lá no Ibirapuera, ir direto pro Ibirapuera, que também já era o lugar onde onde a gente tinha que estar depois das 3h30. Daí a gente foi até lá, mas quando a gente chegou lá já era o quê? Umas 3h20, 3h25, assim. Daí todo mundo achou que não ia dar certo, né? Porque para as pessoas começarem a parar, a gente achava que ia demandar um certo tempo. E com aquele tempo que a gente tinha, não ia dar certo. Mas bom, a gente falou, vai, não custa tentar. Daí a gente começou a trabalhar na intervenção, a gente botou os cartazes que a gente preparou em 2 árvores. Porque, bom, o que era a intervenção, né? A intervenção era o seguinte: a gente desenhou 2 mãos em um cartaz e a gente fez um cartaz explicativo que a gente deixava em cima desse cartaz com as mãos. E o que a gente fazia era, a gente colava eles numa árvore e a gente propunha que 2 desconhecidos colocassem suas mãos nesse cartaz em que estavam desenhadas as mãos e conversassem um pouco, se conhecessem um pouco. E o que dizia o cartaz era só saiam quando não forem mais desconhecidos. E bom, continuando o que eu tava falando, a gente tava sem nenhuma esperança de que ia dar certo, porque a gente achou que nenhuma pessoa ia parar naquele pequeno intervalo de tempo que a gente tinha. Mas incrivelmente, assim, a gente colocou os cartazes, a gente tinha 2 pares, né, de cartazes, a gente colocou eles em 2 árvores diferentes. E assim, de repente, assim, só começou a parar um monte de gente. Uns 10 minutos que a gente tinha, pararam 6 pessoas, acho. E foi muito legal, assim.
A gente, para promover um pouco, já que a gente estava com pouco tempo, a gente já deixava um dos integrantes do nosso grupo, já ficava com a mão lá, só esperando um desconhecido chegar. Só que mesmo assim foi muito surpreendente, que assim, a gente realmente não esperava que fosse dar certo e foi muito rápido, assim, que as pessoas só vieram e colocaram as mãos e começaram a conversar com os integrantes do nosso grupo. E acho que, assim, isso só mostrou como as pessoas, elas estão dispostas, assim, a conversarem, a interagirem e conhecerem umas às outras. Elas só precisam de um estímulo, que nem o que a gente deu. E sei lá, eu não achava que as pessoas estavam tão dispostas assim para conhecer umas às outras. E eu achei bem bacana esse experimento. Eu acho que o meu grupo foi o que mais demorou, porque a gente estava muito em dúvida se a gente tratava de temas polêmicos ou não, se a gente tratava da questão da política, do feminismo que está muito ocorrente atualmente, que envolvia uma discussão muito mais aprofundada e um debate muito mais intenso em relação a isso, e não só uma apresentação que denunciasse ou não mostrasse nossa opinião a respeito de algum tema qualquer. Então acho que esse daí foi um dos fatores mais determinantes para escolher o nosso tema. Um outro fator determinante era a nossa fome também. A gente estava com o tempo apertado e estava uma discussão intensa no nosso grupo, com opiniões muito divergentes sobre o que falar. Alguns queriam ir para o Parque Ibirapuera, outros para Paulista, outros até mesmo para Augusta, outros para Oscar Freire, que fazia parte do nosso roteiro do segundo dia. Uma outra dúvida bem presente no nosso roteiro também foi como a gente abordava nessa nossa intervenção. Se era apenas uma entrega simples, de pessoa para pessoa, ou se era um cartaz, ou seja, cartaz-pessoa, ou se fosse algo banal, presente no meio da rua enquanto as pessoas passavam. Então a gente estava muito em dúvida sobre isso. Até que a gente sugeriu uma das pessoas sugeriu que a gente entregasse pessoalmente, porque essa relação ia ser muito mais direta, ia ser muito mais de fácil entendimento. Então a gente precisava de algo de rápido entendimento, de interação direta e que causasse uma reflexão na pessoa. Então a primeira coisa que vem na cabeça de cada um é um cartaz ou um papel que a gente entregasse para cada pessoa e ela lesse uma frase rápida e isso daí fizesse ela refletir sobre a vida dela ou algum fato que aconteceu ultimamente. E como a gente só tinha R$50, a gente aceitou fazer a ideia do cartaz. Então a gente passaria na papelaria, compraria diversos cartazes pequenos e daria para as pessoas com uma frase escrita nelas, do tipo: flores são um amor em cores, viva a vida intensamente, etc. Bom, e estava tudo decidido sobre o cartaz, até que um integrante do nosso grupo ele deu a ideia de a gente dar uma flor. Como flores são caras e geralmente não vem em grande quantidade, a gente não aceitou a ideia de cara. Só que aí ele lembrou de uma flor que vem pequenininha, ela vem em grande quantidade e é bem barata. Ela é usada, sei lá, quando acontece algo de bom. Não sei explicar, é essa aqui. Bom, a gente decidiu comprar essa flor também e aderiu ao nosso projeto. Só que como todo projeto tem um clichê, a gente também decidiu ficar com a ideia do cartaz. Então entregaríamos um cartaz com uma frase escrita, mais um pedacinho do buquê dessa flor para cada um, que passasse na rua porque era de fácil entendimento e de reflexão rápida. Então, fomos à nossa procura. O local que a gente tinha escolhido principalmente para a intervenção seria a Paulista. Então a gente foi almoçar, a gente almoçou no Zedeli, que era um restaurante perto da Paulista, e estávamos indo para a papelaria comprar os cartazes e uma floricultura para poder comprar a flor. Até que a gente passou na Rua Augusta e já estava com tudo comprado. Só que o tempo estava muito apertado. Então, a gente aproveitou. Poxa, a gente já está na Rua Augusta e como lá era movimentado também, não fazia diferença ser na Paulista ou na Augusta. Então, a nossa intervenção acabou sendo na Augusta devido ao tempo que estava muito mesmo apertado. E, bom, foi lá. E permitiu que a gente concluísse sobre como as pessoas avaliam um desconhecido na rua. Então, as divergentes opiniões sobre um desconhecido que cada um tem
quando te aborda na rua. Então, mesmo que pra dar uma flor, a pessoa pode te estranhar ou ela pode te receber super bem. A gente dá um presente, tá bom? Obrigadão, hein? Quando teve essa sugestão, meu grupo foi bem eficiente, bem eficiente, bem objetivo, né? Eu acho que a gente foi o primeiro grupo a decidir o que a gente ia fazer e já foi diretamente pro lugar, que a gente tinha relativamente pouco tempo para fazer a intervenção. Então a gente foi direto para Paulista, que foi onde a gente escolheu realizar a intervenção. A gente almoçou e comprou os materiais necessários e era, acho que 2h30, às 3h30 a gente tinha que estar no Ibirapuera. E a gente fez a intervenção. Nossa proposta era, a gente pegou vários papéis e cortou cortou cada um em 4 mais ou menos. E daí a gente escreveu várias mensagens fofas neles, como, sei lá, sorria, você é demais, continue em frente, coisas do tipo. E depois a gente simplesmente entregou para as pessoas que passavam na Paulista. E é interessante ver as diferentes reações que as pessoas têm. Inclusive as pessoas do grupo e as pessoas que recebem um papel. Eu no começo estava meio, sei lá, desconfiado, que eu pensava que as pessoas iam achar iam achar um saco, assim, porque, sei lá, pra mim as pessoas estão no meio da correria do dia a dia e não tem tempo sei lá, essas coisas assim, que, sei lá, são coisas que não tem nenhum efeito prático na vida delas, assim. Elas podem se sentir melhor, mas, sei lá, não vai ter trabalho, assim, essas coisas não ajudam elas nisso. Mas depois eu comecei a me soltar mais, mas as pessoas reagiram diferente entre elas, né? Várias pessoas só ignoravam o que a gente fazia, oferecia o papel, e outras gostavam, e daí era bom, né? Que, sei lá, você via que a pessoa ficou feliz por causa de você. As pessoas, sei lá, elas olham, leem e sorriem, olham pra você, e daí é bom, é gratificante, porque, sei lá, você fala que com um simples ato você pode ter feito o dia de uma pessoa feliz. E Foi bem difícil chegar ao consenso sobre o que a gente faria e onde a gente faria. A gente escolheu que seria o melhor seria medir a gentileza das pessoas na Avenida Paulista. A gente escolheu esse lugar porque é um lugar bem diverso, icônico, importante e tinha uns bons restaurantes lá. Chegando lá, a gente dividiu a rua em dois espaços, o lado bom e o lado ruim. A proposta consistia basicamente em alguém chegar para uma pessoa com uma flor, perguntando se alguém já tinha sido gentil naquele dia com ela. Se a pessoa ignorasse ou não fosse gentil, o lado ruim iria vaiar essa pessoa e, e se outra pessoa fosse gentil, o lado bom ia torcer por essa pessoa e incentivar. Foi bem legal fazer essa proposta. Deu pra perceber, a maioria das pessoas foram gentis com a gente. A gente atrasou um pouco no final, o vídeo não ficou muito bom, mas foi bem legal que deu pra perceber os diferentes estilos de pessoas que passam, que não são gentis com você. Normalmente são as pessoas que são mais atarefadas, no dia a dia, acabam tendo um refúgio com uma flor simples. Foi bem legal e me fez pensar sobre a própria intolerância entre classes, né?